Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe, excelente, maravilhosa e abençoada live para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Boa noite Sidney, paz. Deus abençoe Maria Eduarda, Vilcilene, Alexandre. Paz a todos, pessoal. Deus abençoe. Deus. Ele sempre possa fazer o que ele sempre faz, que é nos abençoar, transmitir a sua sagrada palavra, né? Para acalmar o nosso coração, né? Amém, gente? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Mais uma vez o povo se apresenta. Mais uma vez o povo se coloca diante de Deus. Alan, como é que você tá, Alan? Estava preocupada com você. Hein? Boa noite, Pedrinho. A paz. Você tá sumido da live, ô Alan? Ainda falei, será que a Alan tá bem? Aí você apareceu. Toda vez que eu falo de alguém, a pessoa aparece. Toda vez que eu falo de alguém, né? Deus sabe, de alguma maneira a pessoa aparece, né? Boa noite, Marcos, o Elinho. Deus abençoe, a paz. A gente vai dando aquele tempinho para o pessoal entrar e reunir uma quantidade de gente para a gente poder entregar aquilo que precisa entregar, né, pessoal? Paz. Boa noite. Fátima dos Santos, Deus abençoe. Dolores, William, Pedrinho, Claudete. Gente, o like, seu like é muito importante. Aqui choveu. Rapaz, você não estava na live da tarde, Matheus? Você não viu como é que ficou sem luz aqui? A chuva. Mas, ó, graças a Deus que choveu. Entendeu? Faltando luz, não faltando luz. Depois que eu terminei a live, ficamos sem luz um tempão aqui. Até agora há pouco, né? Ainda tava sem luz, aí voltava. E teve uma hora que parou de vez. Eu até imaginei que talvez não desse para mim fazer a live. Entendeu? Mas deu tempo. Amém? Essa falta de luz toda é por causa da chuva. Eu acredito. Porque ela desceu com força. Tem muito tempo sem chover, né? Muito tempo sem chover. Então, mas adorei essa chuva porque refrescou, entendeu? Refrescou e graças a Deus. Amém? Que refrescou um pouco. Boa noite, Vilcilene, Sueli, Rodrigo. Aí não choveu não, Shirley? Aqui choveu a beça. Graças a Deus. Shirley tá falando que lá em Itaboraí não choveu não. Aqui choveu muito. Choveu ontem também, não foi? Choveu aqui, choveu ontem. E aqui choveu ontem e aqui choveu hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? E depois que chove fica bem fresquinho. Amém, gente? Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. E eu tenho um recado para entregar para vocês aqui hoje. Amém? Eu tenho um recado para entregar para vocês aqui hoje. Amém, pessoal? Glórias a Deus, aleluia. E o recado é o seguinte. O recado de Deus é o seguinte. Deus manda eu falar para alguém, tá? Que para algo acelerar, ele precisa primeiro paralisar. Tem algo na vida de alguém que está aqui nesta live. E Deus manda dizer para você: vou eu estender a minha mão para paralisar. Vou eu estender a minha mão para controlar, para dominar. Para que depois disso paralisado, as minhas providências divinas te alcancem. As minhas providências divinas te alcancem. Eu peço a colaboração do like.
Tem mais de 50 pessoas e só de 25 pessoas deixaram o like. O teu like não pode ser deixado no meio nem no final. Tem que ser deixado logo assim que vocês entram, pessoal. Tá? Senão você trava a live. Então, por favor, gente, me ajuda a fazer a live. Em nome de Jesus. Me ajuda a fazer a live, tá? E a gente aqui, pessoal, faz uma live, tá, pessoal? Entregando aquilo que Deus quer que entregue. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Cada dia que passa, tá ficando difícil a gente pregar o evangelho. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa. Para você que é inscrito do canal e para você que também não é e tá me conhecendo agora. Aquilo que vale a pena para você, valoriza. Entendeu? Eu digo uma live, eu digo um profeta, valorize. Porque eu vou te contar, é cada coisa que a gente fica sabendo por aí. É cada coisa, pessoal, que a gente fica sabendo por aí. Entendeu? Que já tá estourando umas bombas aí. Eu tô com a minha boca aberta até agora. Né? Tô com o meu queixo caído. Olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. O que é santo, o que é decente, o que é verdadeiro, ajude a manter. Ajuda a manter, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque vou te contar, a máscara tá sendo arrancada de muita gente aí, hein? A máscara tá caindo aí de muita gente, tá ficando feio. Meu Deus, escandalizando as coisas de Deus. Entendeu? Escandalizando as coisas de Deus. Talvez alguém vai falar assim, não tô entendendo nada. Você, daqui a pouco tu vai saber o que é. Entendeu? Daqui a pouco você vai saber. Não tô aqui, não vou citar nome de ninguém. Mas eu vou te dizer, hein? Não é fácil, não. Olha, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece que é. Sabe, pessoal, tá muito difícil hoje em dia. Tá muito difícil. Eu soube de uma coisa aí agora que eu falei, só Jesus, hein? É só Jesus na causa, entendeu? Uma coisa toda errada, uma coisa aí, meu Deus do céu. Entendeu? Que muita gente segue. Não é nem 80 mil, não é nem 100 mil, é mais de 1 milhão de pessoas seguindo. Vou te contar, não é fácil não. Deixa eu ficar quieta. Deixa eu ficar quieta. Entendeu? Deixa pra lá. Aí a gente chega aqui, nas lives, a gente paga preço. A gente não vem aqui pra brincar. Entendeu? A gente não vem aqui pra brincar. A gente tem uma vida direita, procura se manter direito. Não vou falar quem é, não. Você vai pedir, vai implorar, mas eu não vou falar quem é, não. Eu não quero nem me meter nesse negócio. Tô fora. Entendeu? Tá aí já, o negócio já estourou aí já. Entendeu? Já estourou aí já. E aí eu falei, gente do céu. Mas preza o que é verdadeiro. Preza, pessoal. Entendeu? Mantém, ajuda, colabora. Entendeu? Porque tá ficando cada dia que passa mais escasso. Cada dia que passa mais escasso. Bora, vamos lá. Vida que segue. Né? Vida que segue. Em nome de Jesus. Vocês daqui a pouco não devem saber de alguma coisa. Né? Daqui a pouco você deve saber. Eu nem sei, nem deveria ter falado nada disso aqui. Eu posso voltar aqui olhando pra minha cara e rindo. Né? Eu nem deveria, né? Também não tô falando nome de ninguém. Não falei nome de ninguém. Né? Mas vamos lá, pessoal. Em nome de Jesus. Deus, Ele me traz aqui nessa live de hoje, tá? Para falar para alguém. Para falar para alguém, tá?
que ele primeiro precisa paralisar algo, tá? Paralisar algo para que outras coisas comecem a acontecer na vida de vocês. Entendeu? Tem uma obra na mão de Deus, tem uma promessa, tá? Na mão de Deus. E essa obra e essa promessa que tem na mão de Deus, tá entendendo? É sua. Tá entendendo? É sua. E Deus, ele me fala nessa live de hoje que tem alguém tocando, tem alguém mexendo, tem alguém falando, tem alguém dizendo, tá? Tem alguém lutando contra você. Você sabia que tem pessoas que não gostam de você sem elas te conhecer? E por que elas não gostam de você? Elas não gostam de você sem te conhecer porque tem alguém que fala mal de você para elas. Existem pessoas, presta atenção, existem pessoas que não gostam de você sem te conhecer. Aí você vai dizer, meu pai, por que isso? Porque existem pessoas que falam mal de você, falam o que quer de você, tá entendendo? Para elas. E elas também provavelmente são cabeça fraca, né? E não gostam de você. Mas, apóstolo, o que isso tem a ver? Tem a ver que tem coisas na vida da gente, pessoal, que a gente vai precisar de alguém para alguém fazer algo por nós, para acelerar alguma coisa. E Deus está me falando aqui, nessa live de hoje, que tem pessoas que estão aqui nesta live, tá? Tem pessoas que estão aqui nesta live e tem coisas na sua vida que ela está amarrada, coisas na sua vida que não anda direito, tá? Porque tem pessoas que não, sabe, é como se você estivesse em uma fila. É como se você estivesse em uma fila, entendeu? E aí você está em uma fila, você está aguardando. E parece que na hora que você vai ser atendido, tô sentando direito essa cadeira aqui, só Jesus. Quando você vai ser atendido na fila, pessoal, presta atenção. Parece que alguém passa à tua frente e você perde o seu lugar. Mas não é que você perde o seu lugar. Entendeu? Não é que você perde seu lugar. Não é que você perde seu lugar. É como se alguém fosse na frente e falasse algo de você, aquilo ali de alguma maneira queimasse teu filme, queimasse teu nome, e aquilo ali te prejudicava e nada acontecia. Tem pessoas que estão aqui nesta live, Deus manda dizer para você o seguinte, tá? Eu vou colocar a minha mão e vou afastar esse negócio. Eu vou colocar a minha mão e eu vou afastar esse negócio para a fila ela poder andar para você. Eu vou colocar a minha mão e eu vou afastar esse negócio, tá? Para a fila ela poder andar para você. Tá compreendendo? Tá compreendendo? Tá entendendo? A palavra de Deus, pessoal, ela vai nos lembrar, né? A palavra de Deus, ela vai nos lembrar de um homem que ele estava há 38 anos com a vida dele paralisada. Há 38 anos, um homem estava com a vida dele paralisada. As pessoas que entravam e passavam pela vida dele sempre chegava na frente, tomava o lugar dele. Ele era um homem que via as pessoas todos os dias passando à frente dele. Passando à frente dele. Era uma fila. Ele vivia em uma fila interminável, aonde todo mundo chegava na frente e ele sempre ficava para trás. Tem alguém que está aqui nesta live e Deus manda dizer o seguinte para você: você não vai ficar mais para trás. Você não vai ficar mais para trás. Eu vou fazer nessa fila invisível em que você tem enfrentado, que você tem passado. Eu vou fazer que nessa fila invisível, né, que você tem vivido, eu vou fazer com que nessa fila você venha ser a pessoa, tá?
A pessoa pela qual Deus vai tocar em você e tirar você do lugar onde você está e colocar no lugar aonde você merece ficar. Tem gente que está lá no final da fila. Tem gente que está lá no final da fila. Deus está falando, estou mexendo em uma fila. Estou mexendo em uma fila. Deus está falando, Alan Lopes. Alan Lopes, existe uma documentação que Deus manda dizer que está mexendo com o teu nome, tá? Acelerando algo ao teu respeito. Recebe, tá? A mão de Deus tocando nesse documento. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Jeane Santos, Deus manda dizer, tá? Ele é aquele que acelera, tá? Eu vejo como se fosse a palavra atraso em uma determinada área da tua vida, tá? Deus manda dizer para você, estou acelerando. Estou acelerando. Deus, ele está acelerando. Escreve aí, Deus está acelerando as coisas para acontecerem na minha vida. Deus está acelerando as coisas para acontecerem na minha vida. Estava ele lá, aonde? No último lugar. Há 38 anos. Há 38 anos. Há 38 anos. Deus está falando do jeito que está, não vai ficar. Jucicleide. Deus manda dizer que ele tem uma obra para realizar, e essa obra está na mão dele sobre a sua vida. Ele tem uma obra para ele realizar, e essa obra está na mão dele. Recebe o que estava travado, Deus está destravando para te abençoar. Toma posse, Débora Esther. Deus manda dizer para a irmã, tá? Que ele sabe muito bem o que a irmã passou. Deus me fala da palavra humilhação. Deus me fala da palavra vergonha, mas Deus manda dizer para você, tá? Que ele é o Deus que exalta, tá? Manda dizer para você, tá? Que tem uma exaltação com o teu nome chegando nesse dia de hoje. Recebe e toma posse, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aquele homem se sentia tão aflito, aquele homem se sentia tão agoniado, né? Se tem uma coisa que a gente fica se sentindo agoniado, né, pessoal? É quando a gente se vê de pé e mão atado, né? Tem um ditado que a gente usa, não é? Que a gente fala assim, estou de pés e mãos atados, não é assim? Pois é. Eu vejo pessoas aqui na live que é como se as suas mãos, você tá me entendendo? E os seus pés estivessem amarrados. Sabe? É como se você olhasse e enxergasse eles, mas você não pudesse fazer nada com eles. Você olhasse para o seu pé, mas não pudesse fazer nada com o seu pé, não pudesse andar. Você olhasse para a sua mão, mas você não conseguia fazer nada com as suas mãos, sabe? Tudo travado, tudo parado. Deus manda dizer para alguém, tá? Em nome do Senhor Jesus. O último aqui hoje, o último da live se tornará o primeiro. O último da live se tornará o primeiro. Alguém recebe em nome de Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Deus está falando com pessoas. Eu vou acelerar e tirar alguém da fila. Eu vou acelerar e tirar alguém de uma fila interminável. Aquele homem estava ali sem andar, paralítico, há 38 anos, em um tanque, próximo de um tanque. As primeiras pessoas que tocavam na água daquele tanque, né? Quem fosse mais rápido era curado primeiro. Quem fosse mais rápido era curado primeiro. Eu tô vendo aqui, tem pessoas que estão aqui na live, você fala, apóstolo, eu sou sempre a última. Eu sou sempre a última a saber das coisas. Eu sou sempre a última, apóstola, a receber as coisas. Eu sou sempre a última, apóstola, a última em tudo. Eu não sei o que acontece na minha vida. Eu não sei o que acontece na minha vida, que eu sou sempre a última da família, a última de dentro do meu ministério, a última da vizinhança, a última do meu trabalho. Eu sou sempre a última. Deus está falando para alguém em nome do Senhor Jesus. Estou tirando você do final dessa fila e colocando você na posição certa, que é a posição de honra.
Deus está tirando pessoas do final da fila e colocando você em uma posição certa, e essa posição certa é a posição de honra. O que poderia demorar anos na vida de alguém, Deus fala que vai fazer em dias. Alguém crê? Alguém recebe? Vera Lúcia, Deus manda dizer para você: aquilo que a irmã teria que aguardar aquilo que a irmã teria que aguardar em anos, Deus ele está providenciando para acontecer em dias na tua vida. Eu não sei o que a irmã está pedindo a Deus em oração, mas quando eu lia o teu nome, Deus me mostrava a palavra anos e Deus me mostrava a palavra dias. Deus manda dizer, tá? O que demoraria, tá? Em anos para acontecer na sua vida, Deus vai acelerar para acontecer em dias, tá? Recebe o que Deus está te entregando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele está acelerando promessas de pessoas aqui. Era 38 anos que Deus estava o quê? Era 38 anos que Deus estava observando aquele homem, querendo honrar, abençoar. Deus está liberando bênçãos que estão retidas nessa live de hoje. Deus está liberando bênçãos que estavam retidas nesta live de hoje. Alguém recebe, alguém contempla, alguém toma posse. Dolores, Deus manda dizer para a irmã que ele está passando com a mão dele e arrancando o que não presta. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas quando eu leio o teu nome, eu vejo como se fosse a mão de Deus passando sobre você, tá? E fazendo uma varredura para que algo você consiga tocar. Tem coisas na vida da gente. Tem coisas na vida da gente que primeiro tem que o mal sair para a bênção chegar. Tem que o mal sair para a bênção chegar. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Helena Monteiro, Deus manda dizer para ti. Deus manda dizer para ti. Presta atenção. Deus manda dizer para ti, tá? Nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Está sendo desfeita uma obra de magia contra a tua vida, tá? Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando o teu lar. Eu vejo como se fosse a mão de Deus entrando e colocando tudo no lugar. Vejo como se fosse uma desorganização, mas não é uma desorganização de coisas, mas uma desorganização de coisas espirituais, tá? A mão de Deus está visitando o teu lar e a tua casa e está organizando o que precisa ser organizado, tá? Recebe, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos preparar. O crescimento de Deus, ele vai ser sem limite. Vamos nos preparar, porque o crescimento de Deus para a nossa vida, ele será um crescimento sem limite. Assim Deus está mandando entregar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aquele homem, ele estava ali há 38 anos, né? Diante ali daquele tanque, né? Todo dia a vida dele e Denise era a mesma coisa, Valdeir. Todo dia, eu vou falar uma coisa. Se tem uma coisa chata, tem hora, né? É todo dia. É você já acordar sabendo como vai terminar o teu dia. Alguém vai dizer, é bom, porque eu tenho controle. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que não aguentam mais aquilo todo dia. Comer, só tem aquilo para comer todo dia. Só tem aquilo para vestir todo dia. Só tem aquele lugar para morar todo dia. Eu acho que alguém está entendendo o que Deus está falando aqui. Alguém está entendendo. Todo dia é o mesmo lugar. Todo dia é a mesma coisa para comer. Todo dia é a mesma... Eita Deus! Aquele homem, a palavra fala. Aquele homem, né? Ele estava cansado daquela rotina. Uma rotina que saturava, cansava ele, minava ele, sabe?
Ele não tinha a possibilidade de poder fazer nada diferente em nenhum dia da vida dele. Mesmo que ele quisesse. Mesmo que ele quisesse e ele dissesse, hoje eu quero fazer isso, hoje eu vou para tal lugar, hoje eu quero... Ele não, sabe, a vida não dava essa condição para ele querer ou fazer com que o dia dele fosse diferente. Ele não tinha condições. Alguém está entendendo aqui. Ele não tinha condições, tá entendendo? De chegar um dia e falar, ó, hoje eu vou fazer algo diferente, não. A vida dele era uma vida obrigatoriamente, uma vida, sabe, uma vida rotineira, cansativa, que nunca se via nada acontecer. Isso cansa, né? Isso cansa. A gente ficar o tempo todo, né, vendo pessoas falar, vendo pessoas dizer, e a nossa vida não tem nada para falar. Eu estou falando com alguém aqui na live que você nunca tem nada para falar. As pessoas chegam, falam, comentam, ah, eu vou para tal lugar, ah, eu comprei tal coisa, ah, eu aluguei, ah, eu vendi, ah, eu isso, aquilo, outro, ah, eu tô com essa ideia, ah, mas você só escuta. Você é aquela pessoa que você só ouve as pessoas falar. Mas você não tem, não pode, não tem tido condições de você se movimentar, é pé e mão atado, não consegue sair do lugar. Deus está falando com pessoas. Nessa live de hoje. Deus está falando com pessoas. Nessa live de hoje, vou eu te entregar condições para você sair desse lugar. Presta atenção. Tem 27 pessoas que Deus manda dizer, pode preparar tuas malinhas, porque nesse lugar você não vai ficar. Esse lugar não te pertence mais, esse lugar não te valoriza mais, esse lugar já não é um lugar mais para você, é um lugar que está te afundando, é um lugar que está te minando, é um lugar pesado. Presta atenção, para você crescer e progredir, Deus precisa bater com o vento e arrancar você desse lugar. Não duvida. O mesmo Deus que entrega a profecia, a revelação, é aquele que traz a providência para te abençoar. O mesmo Deus que entrega a profecia e a revelação é o Deus que traz a providência para te abençoar. Começa a receber e a tomar posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. 24 pessoas estão aqui nesta live e Deus manda dizer para você, presta bem atenção, essa porta que se abriu é uma porta aparentemente boa, mas nessa porta você não vai ficar. Deus manda eu falar para alguém que está aqui nesta live, nesta porta você não vai ficar. Deus, ele já providenciou uma outra porta maior, porque essa outra porta maior vai reconhecer todo o teu esforço, do seu trabalho. Eu vejo pessoas que estão, 24 pessoas que estão aqui na live, tá? E Deus manda dizer o seguinte para você, tá? Você não vai ficar aí, porque se você ficar neste lugar, você só vai enriquecer o dono desse lugar, o proprietário desse lugar. Você não será reconhecido, você não será nunca bem remunerado. Então Deus vai tirar você desse lugar, tá? Vou tirar você desse lugar para te colocar em um outro ambiente. E nesse ambiente que ele vai te colocar, você vai, presta atenção, o seu salário vai aumentar 3 vezes mais. Presta atenção. O teu salário vai aumentar 3 vezes mais e a cadeira em que você vai se assentar é uma cadeira de honra. Recebe, toma posse, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Eliane Mico. Deus visita a tua saúde, tá, Eliane Mico? Visita também as suas finanças. Vejo Deus tocando na tua saúde, tá? Recebe esse toque, essa blindagem, tá, de Deus sobre a sua vida. E obrigado pelo seu superchat. Pessoal, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu agradeço a todas as pessoas que abençoam sempre a minha vida, né? O Carlos Souza, né, Carlos? O Carlos sempre faz PX, né? Quando termina, ou é antes da live, ou é depois da live. E ele coloca lá, né, a oferta dele, e ele fala, apóstola, é para a senhora sempre se lembrar, né, se lembrar de mim nas suas orações, né? E ele sempre faz isso, então eu estou ao vivo aqui, tá? Te abençoando, além de te abençoar, né, quando você faz, mas te abençoando
e trazendo o reconhecimento em público, né, daquilo que as pessoas fazem para me abençoar, né? Então eu agradeço, eu tenho que tirar esse tempinho, né? Eu tenho que tirar esse tempinho para agradecer as pessoas, né, que colaboram e ajudam o canal e também a minha vida, tá? Que Deus, ele sempre abençoe vocês e nada deixe faltar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O que Deus, ele começa, ele termina, tá? O que Deus, ele... olha o que ela botou. Deus honra quem honra. Perfeito, né? Carlos Souza colocou, precisava não. Deus abençoe o ministério. Precisava sim, né? Deus tocou meu coração, então a gente agradece. Presta atenção, pessoal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha, se tem uma coisa que eu sou, é uma pessoa grata. Entendeu? Se tem uma coisa que eu sou, é uma pessoa grata. Eu acho que também esse é um dos motivos de Deus me abençoar. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu reconheço o que as pessoas fazem. Entendeu? E isso daí não parece não, mas você ganha muito ponto com Deus. Porque na era em que a gente tá, que ninguém quer saber de nada, é cada um por si, né? Ainda existem pessoas que reconhecem, né? O que as outras fazem. Então isso daí é preciosidade aos olhos de Deus, né? E a gente acaba ganhando ponto, né? E muitos pontos com o céu. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então eu sou grata sim, tá? A todas as pessoas, tá? Que direta ou indiretamente me abençoa, tá, pessoal? Em nome de Jesus. A fé de alguém aqui, a sua fé, ela tem atraído um crescimento para a tua vida, tá? A tua fé tem atraído um crescimento para a tua vida, assim Deus está mandando dizer, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aquele homem que estava ali no tanque há 38 anos, né? Ele tinha fé, tá entendendo, pessoal? Não é que ele não tivesse fé, ele tinha fé, mas ele precisava, né? Mas ele precisava, tá? Que alguém, naquele momento, fizesse alguma coisa pela vida dele, né? Ele precisava que alguém, né, por algum momento, fizesse alguma coisa pela vida dele. Quantas são as vezes, né? Quantas são as vezes que nós precisamos e queremos que alguém faça alguma coisa por nós? Quantas são as vezes, né, que a gente fica aguardando alguma coisa do homem? Quantas são as vezes, né, que a gente fala, meu pai, a minha bênção vai vir de fulano de tal, minha bênção vai vir de Beltrano. Deus está falando, a sua bênção vai vir da minha mão. A sua bênção vai vir da minha mão. Obrigado, Jeane. Tá, meu amor? Que Deus te abençoe, tá? A Raquel Padim também, que Deus te abençoe, meu amor. Deus abençoe todos vocês. Todos, 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 tá? E cada semente, tá? Que vocês colocam aqui, tá bom? Na obra, nessa obra aqui, que sejam recompensadas, tá? E eu acredito que Deus enxerga tudo que vocês fazem, tá? Com júbilo. Deus enxerga tudo que vocês fazem com alegria, tá, pessoal? Deus abençoe. Amém. Colocar o nome da Maria Cecília, da Cecília, não é? Vê se eu acertei o nome da tua mãe. Eu já gravo até o nome dos familiares de vocês, né? De tanto que a gente ora. A gente até grava. Parece até que eu conheço o Elinho, né? Conheço não. O Elinho lá do Paraná. Você conhece ele ou não? Viu como é que eu acertei? Tá entendendo? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E aquele homem estava esperando, né? Alguém lembrar e fazer com que ele descesse até aquela água, tocasse um pouquinho daquela água para ele ser curado. Mas ali era cada um por si. Quando a água era tocada, né, aquela água ali do tanque, ela era mexida, né? Rapidamente as pessoas corriam para aquela água e quem chegasse ali primeiro era curado.
Então, como ele não conseguia andar, ele ficava sempre sendo o último. Ele ficava sempre assistindo os outros sendo curados, abençoados, mas a vida dele nunca mudava. Deus está falando para alguém aqui. Em nome do Senhor Jesus, chega de você ser o último. Chega de você ser o último. Tá compreendendo? Tá entendendo o que o céu tá entregando para você? Você não vai ficar mais sendo o último de nada. Deus vai te colocar em primeiro lugar. 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 Deus está falando com pessoas nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai ter gente que não vai entender nada. Vai ter gente que vai ficar com a sua bênção entalada. Mas que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão aqui nesta live, que Deus manda dizer para você, a torcida tem sido terrível, a torcida tem sido contrária. Presta atenção, aqueles que deveriam te apoiar, aquelas pessoas que estavam ali no tanque com aquele homem, elas deveriam de apoiar aquele homem, porque aquele homem não tinha ninguém por ele, não sabe? As pessoas poderiam chegar até aquele tanque e resolver a vida delas, mas ele não, ele dependia de alguém que levasse ele até aquele tanque para a vida dele ser resolvida. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que estão aqui assistindo essa live, sabe? E parece que as pessoas, de vez de querer te ajudar, quer te atrasar, entendeu? Deus está falando nesta live, ao invés de pessoas fazerem de tudo, tá entendendo? Ou alguma coisa para tentar te ajudar, elas fazem o contrário, elas fazem para te atrasar. Tá compreendendo? Mas Deus manda dizer que ele viu, tá? Que ele tá vendo isso daí, tá? Ele tá vendo. Ele tá vendo quem poderia fazer alguma coisa para te ajudar, mas tá te prejudicando. Ele tá vendo quem poderia fazer alguma coisa para poder te impulsionar, mas está te amarrando. Ele está vendo, ele está vendo, ele está vendo. E ele não está gostando, tá? Tem pessoas que estão aqui na live. Você já deveria de estar melhor. Você só não está melhor porque quem poderia fazer alguma coisa por você não quer fazer. E além de não querer fazer, quer falar mal de você. É sempre assim. É doida, é doido. E doido e doida não se dá crédito. Não dá crédito para doido. Não dá crédito para doida. Que isso, após é isso aí mesmo que você tá ouvindo. Entendeu? Não dê crédito. Não dê crédito. Entendeu? Tá compreendendo? Poderia fazer, não quer fazer, e Deus está falando, eu estou vendo, eu estou assistindo, eu não estou gostando. E eu não estou gostando. E eu não estou gostando. A palavra fala que Jesus estava só observando. As pessoas entrando na água, aquele homem olhando, caído no chão, e aquele homem chorando. Deus está falando para alguém, para de chorar, tá? Para de chorar porque alguém não quer fazer alguma coisa por você. Para de chorar porque alguém não quer lembrar de você. Ninguém lembrava daquele cara. Ninguém lembrava daquele homem. Ninguém fazia nada por ele. Tem alguém que está aqui e você fala, ninguém lembra de mim, ninguém faz nada por mim. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Porque o céu tá vendo e o céu cobra. O céu tá vendo e o céu cobra. Eu não estou dizendo que alguém é obrigado a fazer nada por você, tá? Mas depende de quem é essa pessoa. Depende de quem é essa pessoa. Porque existem pessoas, presta atenção, que elas são como uma peça-chave na vida da gente. Glórias a Deus. Elas são como uma peça-chave. Elas são necessárias estarem na nossa história para que coisas venham crescer mais, para que coisas venham dar mais certo. Tá entendendo ou não tá? Tá compreendendo ou tá difícil? Tá compreendendo, pessoa, ou tem que mastigar mais? Deus está falando com pessoas aqui. Ainda assim não querem fazer. Ainda assim não querem ajudar. Não tem problema. Não tem problema. Não quer ajudar, deixa pra lá. Deus está falando, não quer ajudar, deixa pra lá. Não quer aparecer, deixa pra lá. Não quer perguntar como que tá, deixa pra lá.
haverá um acerto de contas. Deus está falando para alguém: eu vou agir com a minha justiça divina. Olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Maldita é a pessoa, maldito é o homem ou a mulher que se levanta contra um servo do Senhor. Maldita é a hora em que alguém se levanta para tentar te atrapalhar. Maldita é a hora que alguém, porque presta atenção, ouça só. Existem pessoas que elas não atrapalham a tua vida entrando na frente, mas elas atrapalham a tua vida não querendo te ajudar. Não sei se você entendeu. Existem pessoas que elas não é que elas atrapalham a sua vida, bloqueando a tua vida, azucrinando a tua vida, não é isso. Mas elas atrapalham a tua vida porque elas seriam as únicas pessoas que poderiam, de repente, fazer algo por você, mas elas simplesmente dizem: não quero, não vou, não tô nem aí, que se lasque. Foi o que aconteceu com aquele homem. Só quem poderia fazer alguma coisa por aquele homem era quem estava ali. Porque eles que estavam ali estavam assistindo e sabia muito bem que aquele homem não era uma semana nem duas. Quem chegava por ali imaginava que aquele homem estava ali, sei lá, meses, semanas. Mas quem vivia por ali sabia que aquele homem estava 38 anos ali. Eu vou falar de novo. Quem chegava por ali, a qualquer momento, não sabia que aquele homem estava 38 anos ali. Mas quem sempre estava ali sabia disso. É sempre assim. Quem sempre está perto não faz nada. Quem sempre está perto não quer ajudar com nada. Quem sempre está perto, então para que está perto? Presta atenção. Tá dando para você entender? Por isso que às vezes Deus afasta. Por isso que muitas das vezes Deus tira. Tá entendendo? Porque só tem nome que tá perto, mas não tá perto. Porque quem tá perto ajuda, colabora, chega junto, mete a cara. Presta atenção. Tá entendendo? Quem tá perto, vocês estão entendendo o que Deus está falando com alguém aqui? E ainda atrapalha, é isso aí. Rosângela Nascimento botou isso aí. Quem tá perto, pessoal, chega junto, enfia a cara, vamos lá, vamos embora. E isso, aquilo, outro. Tem gente que tem nome que tá perto, mas não tá perto, não. Essas pessoas são perigosas. Essas pessoas são traiçoeiras. Essas pessoas são perigosas, essas pessoas são traiçoeiras. Deus está entregando um recado aqui. Deus está entregando um recado aqui. Cuidado com gente traiçoeira. Cuidado com gente traiçoeira. Tá entendendo, pessoal? Que diz que tá, mas não tá. Que diz que faz, mas não faz. Que diz que ajuda, mas só atrapalha. Deus vai afastar essas pessoas. Deus vai afastar essas pessoas. Alguém entende, recebe? Em nome de Jesus? Não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. Entendeu? E aquele homem rodeado de gente e ninguém fazendo nada por ele. E aquele homem precisando de alguém e alguém não tá nem aí por ele. E aquele homem precisando que alguém lembrasse dele e alguém não vou precisar de lembrar de você. Deus está falando aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus. O que você precisa receber vai vir da minha mão. O que você precisa receber vai vir da minha mão. Tá entendendo? Vai sair da minha vontade. Olha, pessoal, pessoas assim, entendeu? Pessoas assim que estão perto, mas não faz nada para ajudar, pelo contrário, acaba atrapalhando. São pessoas que estão do nosso lado, sabe para quê? Só para vigiar a nossa vida. A verdade é essa. São pessoas que estão do lado da gente só para saber das coisas da nossa vida. Se está dando certo, se está dando errado. Mas elas não vão mexer uma palha para fazer nada por você. Elas não vão mexer. Se você trouxer algum problema para elas, elas só vão ouvir, mas não vão fazer nada por você. Mas querer saber da tua vida, ela vai querer saber. Querer saber da tua vida, você pode ter certeza que essa pessoa vai fazer questão de querer saber. Mas para você ter que resolver alguma coisa, para ela poder resolver alguma coisa que você trouxer para ela, você vai ficar esperando. Tá entendendo? É isso aí, Maria Eduarda. Tá compreendendo?
Então, aquelas pessoas ficavam ali em volta, né? Em volta daquele homem, entendeu? Todo mundo sabia do que ele precisava, do que ele mais queria, mas ninguém estava nem aí. Ninguém estava nem aí. Mas estava todo dia eles lá com esse cara. Engraçado, né? Todo dia eles estavam lá com esse cara. Mas estava todo dia e todo dia não fazia nada. Só sabia da vida do cara. Deus está falando para alguém, cuidado. Cuidado com pessoas assim. Cuidado. Cuidado com pessoas assim. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus está te dando livramento, Helena Monteiro, tá? Deus está te dando livramento. Eu tô ficando toda arrepiada. Houve um trabalho de bruxaria contra a vida da irmã. Existe uma perseguição muito grande contra você. Assim, Deus está mandando te entregar, tá? E a inveja na sua vida financeira, tá? E na sua vida familiar. A inveja na vida financeira. Fizeram um trabalho de bruxaria para a irmã ficar louca, para a irmã ficar doida das ideias. Tá entendendo? Um trabalho de bruxaria. Presta atenção, não é de longe não, tá? Mas o que Deus revela, Deus ele resolve. Recebe esse livramento, tá, minha filha? Nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É, tem pessoas que estão perto da gente, né? Tem pessoas que estão perto da gente querendo o nosso mal. Tem pessoas, por que tem pessoas que querem ficar perto da gente sem fazer nada pela gente? Porque elas ficam torcendo pro dia mal chegar e ela ser a primeira a saber. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Olha, pessoal, uma pessoa que tem esse sentimento dentro dela é uma pessoa que está cheia de demônio. É uma pessoa que não é liberta. É uma pessoa que não é liberta. Porque uma pessoa normal, ela não vai ter esse tipo de sentimento. Entendeu? Uma pessoa normal, ela não vai ter esse tipo de sentimento. Tá entendendo? Mas Deus está falando para alguém aqui. Eu tenho mostrado para você quem são essas pessoas. Eu tenho mostrado para você a índole, o caráter, o coração delas. Deus está falando para alguém aqui nessa live, tá? Eu vou tirar a máscara de muita gente para você saber quem é quem. Eu vou tirar a máscara de muita gente para você saber quem presta e quem não presta. Porque olha só, pessoal, ainda existem pessoas na vida de vocês que vocês não varreram elas. Você não tirou elas. Tem que tirar, tem que limpar, tem que sair fora. Tem que tirar, pessoal. Porque acaba essas pessoas atrasando a gente andar, a gente avançar, a gente correr, a gente voar. A palavra fala que Jesus estava só vendo aquilo ali. Aquele homem, aquele paralítico querendo, sabe, ser curado e ninguém fazendo nada por ele. Jesus foi lá. Jesus falou, peraí, já que ninguém vai fazer nada, não tem problema não, eu faço. Sabe o que acontece? Tem pessoas que elas vão engolir a soberba delas. Elas vão engolir. Você presta atenção. A maldade, o veneno delas. Tem alguém que acha que você... Presta atenção. Olha, gente, é o mundo dá volta. O mundo... É por isso que eu tomo muito cuidado com certas coisas. Porque eu sei que o mundo dá volta. Entendeu, pessoal? Porque hoje você pode estar precisando de alguém. Mas amanhã, quem pode fazer algo por você é que vai estar precisando de você. Ouça. O mundo dá voltas. Hoje você pode estar precisando de alguém, entendeu? Mas amanhã quem pode estar precisando de você é essa pessoa aí, ó. É essa pessoa aí que hoje você poderia estar precisando dela. Deus está falando, eu sou aquele que mudo estação, tempo, ciclo, fase. Sou eu aquele que exalto, mas também rebaixo. Sou eu aquele, presta atenção, gente, isso aqui é sério.
Jesus, ele falou o seguinte, ele olhou e falou, não vou deixar ele assim não vou deixar esse cara assim não. Esse cara na dependência desse bando de gente que só quer ver ele mal, eu não vou deixar não. E o cara rastejando no chão, e todo mundo festejando, comendo, bebendo, indo e voltando, andando, comprando, vestindo, indo para casa, voltando, e o homem caído no chão. Jesus olhou e falou, não vou ficar deixando esse cara ficar dependendo de ninguém não. Se ele depende de alguém para ser curado, para a vida dele mudar, então essa dependência acaba hoje, porque eu estou chegando nesse lugar. Deus está falando para alguém, nessa live de hoje. Você está esperando alguém fazer alguma coisa por você. Alguém pode, mas não quer. Não quer não é porque não pode, não quer porque é ruim. É maldosa, é soberba. Tá entendendo? É uma pessoa ruim. Só que essa pessoa vai provar da mesma medida. Tá entendendo? Porque Deus, ele pega a gente e coloca em uma balança. Deus, ele pega a gente, pessoal, e nos coloca em uma balança. E ali ele vê qual é a medida que cada um tem. Será que você está entendendo o que Deus está falando para alguém? Ali ele vê a medida de cada um. Deus está medindo alguém aqui hoje para saber muito bem o que ele tem que te entregar. Tá entendendo? Vocês acham que Deus, ele chega assim, entrega a benção assim de qualquer jeito para alguém? Não. Ele primeiro observa, analisa. E primeiro ele observa, analisa o quê? O teu coração. Deus vai olhar o coração de alguém. E vai olhar o teu coração. E vai ver tanta maldade, tanto veneno, tanta crueldade. Tem gente que é cruel. Cruz credo. Tem gente que é cruel. Essa é a palavra. Uma pessoa cruel é uma pessoa que parece que não tem sentimento. Gente esquisita. É uma pessoa que parece que não tem sentimento. Perdeu o amor. Se esfriou. Presta atenção, em nome de Jesus. A paz, quem está entrando agora, Deus abençoe. Amém? Tá compreendendo, gente? Aquelas pessoas não tinham um pingo de compaixão. Aquelas pessoas não tinham nada de Deus dentro delas. Olha, pessoal, quem tem Deus, pessoal, mostra que tem Deus. Quem tem o diabo, mostra que tem o diabo. É isso aí, ponto final. Tá dando para entender? Quem tem Deus, mostra. Como que eu vou mostrar? Eu vou mostrar com as minhas atitudes que eu tenho Deus. Não é que eu quero, eu vou mostrar. Não, é natural. Naturalmente, a gente mostra. Tá entendendo? Naturalmente, isso daí reflete. Reflete. Tem pessoas que dizem que tem Deus, mas, sabe, você não vê nada de Deus na vida delas. Parece que tá cheia de diabo. Parece que tá cheia de demônio. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. O Senhor tá mandando eu falar, então eu vou falar. Calma, que eu vou falar, Jesus. Calma. Existem pessoas que falam que estão cheias de Deus. Aí você olha, pessoa maligna, pessoa intrigueira, uma pessoa contendeira, sabe? Gosta de contenda. Uma pessoa que se ira toda hora, não traz paz. Uma pessoa que tem ódio no coração, toda rancorosa, todo rancoroso. É uma pessoa toda estranha. Uma pessoa que presta atenção. Olha, tá cheio disso. Pessoal, dentro das igrejas, você só vê isso. Dentro das igrejas, você só vê isso. Tem pessoas que elas não entendem o porquê que tem coisas retidas na vida dela. E ela só vai receber depois que ela mudar de dentro para fora. Não adianta querer que Deus entregue algo se você não se tratar de dentro para fora. Tem pessoas dentro da igreja que levanta a mão, fala com Jesus, oh glória, aleluia, mas tem ódio do irmão, tem bronca do irmão, vontade de esganar o irmão da igreja. Vocês sabiam disso? Ninguém precisa morrer de amores por ninguém não, pessoal. Mas também chegar ao ponto da pessoa ter nojo, chegar ao ponto da pessoa ter ódio, isso é maligno, isso é demoníaco. Será que as pessoas não veem isso? Será que as pessoas não veem isso, gente? Que isso daí é algo implantado por Satanás? Você tá me entendendo? Tem pessoas que chamam a presença de Deus, elas não sentem mais nada. E por que elas não sentem mais nada? Porque olha o que está dentro dela. Olha o que está dentro deles. Olha o que está dentro de uma pessoa dessa. Como é que o Espírito Santo vai entrar ali dentro, gente?
Como é que eu tô ficando toda arrepiada, pessoal? Sabe, nós temos que observar as nossas práticas. A gente tem que observar, sabe, gente? Não adianta, tem coisas que a gente pode não receber se a gente não se corrigir, não se acertar. Aí alguém vai falar que é o diabo, que é isso, que é aquilo, que é invejosa, que é macumbeira, que é sei lá, não é nada disso. Tá compreendendo, pessoal, em nome de Jesus? Então, o que aconteceu ali? Aconteceu que Jesus falou, não vou deixar ele ficar dependendo de ninguém, eu vou aparecer lá. Jesus chegou lá, e quando ele chegou lá, né? É isso aí, Denise. É isso aí. E Denise botou, não é só falar, é viver o que prega. Olha, eu vou falar uma coisa, eu já falei pra vocês, pessoal, eu não sou santa. Mas também eu ficar falando coisas aqui pra vocês que eu não faço, eu não vou fazer. Porque eu nem tenho paciência pra isso. Eu sou muito sincera, eu sou bem transparente, entendeu? Só não tenho, pessoal, não tenho paciência pra ficar pagando de uma coisa que eu não sou, nem que eu não faço. Eu não tenho. Sabe, é de mim, eu sou assim. Não tenho paciência, tá entendendo? De ficar falando, isso, pessoal, não sei o quê. E eu não dá, eu sou o que eu sou e acabou. Entendeu? Você tá me entendendo? Tem gente aí, a maioria mas eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Entendeu? Eu nem faria nada. Eu não teria igreja, não subiria em altar. Pra quê? Pra quê, gente? Você tá me entendendo? Pra que você ficar fazendo uma coisa que não tem nada daquilo dentro de você? Então não faz, pessoal, não faz. Eu sou muito, muito direta, entendeu? Eu sou, pessoal, eu sou, entendeu? Porque não tem necessidade das pessoas fazerem isso. Deus não obriga ninguém a fazer nada, nem ninguém ser nada daquilo que a pessoa não quer ser. Deus não obriga. Deus não obriga ninguém a ser algo que a pessoa não quer. Se ela quer, Deus quer. Se a pessoa não quer, Deus não quer. E acabou. Acabou. Entendeu? Então, pessoal, preste atenção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele foi lá, ele entrou naquele lugar, entendeu? Ele entrou lá, ele foi até aquele homem, ele conversou com aquele homem conversou com ele, e ali eles uniram a fé e declararam que a vida dele nunca mais ia continuar daquela maneira, daquela forma. Jesus falou, eu vim para mudar, porque ficar dependendo dos outros não dá. Eu vim para mudar, porque ficar dependendo de alguém aqui nesse lugar não dá. Deus está falando para alguém. Você não vai ficar dependendo de ninguém, nem de nada, para você sair da situação que você está. Todo mundo ficou olhando. Todo mundo ficou olhando. Olhando o quê? Olhando Jesus conversar com ele. Porque eles sabiam que se Jesus aparecesse, alguma coisa ia acontecer naquele lugar. Presta atenção. Tem gente que não faz nada por você, mas quando a coisa acontecer, vai querer saber como foi que aconteceu. Sabe o que você tem que fazer? Virar as costas e deixar ela falando sozinha. Pra aprender. Que isso entendeu? Tem gente que não faz nada pra você. Mas quando vê, porque viram Jesus conversando com ele conversando com Jesus, e ele fala, Jesus desceu, vai acontecer alguma coisa. Tem pessoas que não vale a pena nem você dar satisfação de nada. Tem pessoas que não vale a pena você ficar gastando tua saliva. Deus que me perdoe. Olha, gente, ouça o que eu estou te dizendo. Não dá. Tem gente que é cansativo. Tem gente que é cansativa. Tá me entendendo? Você só fica ali perdendo teu tempo, explicando, falando, orientando, pedindo, demonstrando o que você precisa, e a pessoa tá aqui, e sai por aqui nada, basta. Foge de gente assim. São pessoas que não querem nada fazer para te ajudar, entendeu? Nem prestar para te ouvir, elas não prestam. Deus que me perdoe. Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que nem prestar para te ouvir elas não prestam? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso?
Tem pessoas que não prestam para te ajudar, tem gente que não presta para não sei o quê, e tem gente também que não presta nem para te ouvir. Deus está falando, quando alguém vier para cima de você e perguntar como que você comprou esse carro, como é que você comprou essa casa, como é que você alugou esse negócio, como é que você abriu esse negócio aí, como é que você não sei o quê, como é que você está pagando esse negócio pro seu filho, você gosta? Para mim não falar uma coisa aqui porque fica chato, você pega assim, ó, e vira as costas e deixa ela falando sozinha. Vou dar aquele braço assim de banana pra pessoa assim, ó. Que isso, apóstolo, é desse jeito, entendeu? É por aí, entendeu? Você vai ficar dando assunto, tá me entendendo? Pra gente que, ó, viu você lascado, viu você frito, viu você humilhado, viu você todo ruim, toda ruim, e podia fazer um mínimo e não fez nem um mínimo. Você tá me entendendo? Pelo amor de Deus, pessoal, a gente tem que se valorizar. Tem gente que só vai valorizar a gente depois que elas enxergar que a gente sabe do valor que a gente tem. Sai fora, entendeu? Sai fora desse tipo de gente. Todo mundo ficou olhando lá, olhando para quê? Olhando para ver, vai acontecer alguma coisa, e aconteceu. Eu quero falar, eu quero declarar, eu quero profetizar que vai acontecer. Pessoas fazendo alguma coisa para você ou não, pessoas querendo atrapalhar ou não. Pessoas, sabe, eu sei lá o que é, mas Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Porque se Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir. Tá compreendendo, tá entendendo em nome do Senhor Jesus? E lá aconteceu o quê? O fenomenal, o extraordinário. E lá aconteceu o quê? Lá aconteceu a união da fé sem limites. Deus está falando, eu tenho visto que a sua fé tem sido uma fé sem limites. Sabe? Aonde tem uma união de uma fé sem limites, tem vitória, tem conquista, tem sobrenatural, tem extraordinário, tem crescimento, tem multiplicação. Deus está falando, você não vai ficar nessa não, vou mudar o teu patamar. Vou mudar o teu patamar. Tá me entendendo em nome do Senhor Jesus? E aquele homem ali teve condições de se levantar, voltar a ter uma vida normal, voltar a trabalhar, voltar a ser um homem digno do salário dele, sem depender de nada, sem depender de ninguém. Todo mundo olhou aquele homem andando, foi assustado. Como foi que isso aconteceu? Ele falou assim, foi um homem chamado Jesus. E ele pegou a esteirinha dele, ó, meteu o pé, ficou dando satisfação pra ninguém, não. Não fica perdendo teu tempo. Tem gente que tá vendo que tu tá correndo na frente. Tem gente que tá vendo que você tá quase voando. E quando vê você lá em cima, vai perguntar, como é que você conseguiu chegar aí em cima? Você vai descer pra explicar, continue voando. Continue voando. Eita glória. Tem gente que tá vendo, eu vou orar. Tem gente que tá vendo tu andar, tem gente que tá vendo tu tá correndo, tu tá acelerando o teu passo. Você aprendeu que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então você tá agitando o teu lado, isso agita mesmo. E tu tá correndo, tá acelerando tanto, que daqui a pouco tu tá voando. Aí depois que tu estiver lá em cima, lá sobrevoando, alguém aqui embaixo, alguém aqui embaixo vai virar pra você e dizer, ei! Conseguiu chegar aí como? Aí tu vai querer descer pra poder explicar? Não desce não. Se Deus colocou você lá em cima, permanece lá em cima. Se Deus colocou você lá em cima, é pra você ficar lá em cima. Deus tá falando, eu vou tirar você da situação que você está, sem depender de ninguém, pra sair desse lugar. Ok? Recebe. Toma posse, em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. É desse jeito, é dessa forma que Deus vai fazer. Vamos orar, Pai? Eu apresento a vida de todas as pessoas do canal, assim como a minha vida também. Deus, em nome do Senhor Jesus, até aqueles que criticam a gente coloca nas suas mãos para o Senhor abençoar, mas que a nossa vida não venha se atrasar por conta da frustração deles. Em nome do Senhor Jesus, alcance, meu Pai, a vida de todos, dos homens, das mulheres, dos jovens, dos senhores, das senhoras. Meu Pai, eu não sei quem está aqui e precisa de uma provisão, que de mão vazia ninguém venha sair desse lugar. Em nome do Senhor Jesus, a live vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar abençoando.
A live ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar, meu Pai, a ministrar. Espírito Santo, aonde houver água, fotografia, peça de roupa, que seja tudo consagrado e muito abençoado. Eu entrego, apresento e abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. Blinda, protege, abençoe o sono delas. Meu Pai, proteja, meu Pai, e consagra de maneira multiplicada e próspera a nossa terça-feira. Que seja feito tudo conforme o teu querer, que seja feito tudo conforme a tua vontade. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, declare dizendo: eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca nos comentários aqui que assim seja, assim será. 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 Tô vendo que tem gente que entrou agora. Assiste a live então depois, tá? Assiste a live para você entender o que Deus ele transmitiu pra gente nessa noite, tá, pessoal? E você que esteve comigo até agora, você é uma bênção, tá? Você é uma bênção. Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósito, tá? E grande vai ser a virada que vai ser a sua vida. Grande vai ser o testemunho que você vai contar. Grande vai ser a mão de Deus movendo sobre a tua vida para te exaltar. Um beijo, tá, gente? Bom descanso aí você em família, tá? Que Deus, enquanto vocês dormem, venha revigorar o sono de vocês, tá bom? Se Deus permitir, às 3 horas da manhã eu estarei acordada intercedendo. Essa madrugada eu estava acordada, tá, pessoal? Aí intercedi pela vida de vocês, assim como pela minha vida também. Um beijo, um forte abraço, fiquem todos na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.